Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Senhor? Amém. Que bom. Existe, infelizmente, uma ideia errada, e esta ideia, já sabe, já ouvi em diferentes lugares, de diferentes pessoas, em diferentes situações. E é uma mentira. Mas, infelizmente, se tornou aí uma direção para algumas pessoas. Qual é essa mentira? Que Deus castiga. Deus está assim, sabe? É uma pessoa que está pronto para nos castigar. Essa é uma das ideias mais erradas que eu tenho ouvido. Lembre, eu já morei aqui, Deus me permitiu morar agora, atualmente em São Paulo. Já morei alguns anos em Sorocaba, morei no Rio Grande do Sul, morei em Cuiabá, morei no interior de Goiás, e qual seja a região que o Senhor me permitiu, tem pessoas que acreditam que realmente Deus só castiga. Deus só castiga. Talvez você tenha um amigo, familiar que fala isso. E até eu coloco, é assim, tipo um Deus que tem sabe, está com uma prancheta anotando nossos erros. Segunda-feira, mentiu, anotadinho aqui. Na quarta-feira, nossa, essa briga, vou anotar, essa não vou deixar aí de passar de... Não. Anotada a tua briga de quarta-feira. No sábado, vendo coisas que não deve ver, vendo na internet. Anotado, sabe, essa ideia. Essa é a ideia de um Deus que só anota nossos pecados para logo nos castigar. Você pode achar que isso não é verdade, mas olha, te vou dizer, semanas atrás estava ouvindo um programa de rádio, assim, um programa de rádio normal, e de repente a pessoa que dirige esse programa falou o seguinte, sabe, eu queria falar a meus ouvintes aqui que eu tenho um sério problema, falou ele. Meu problema é que eu sou viciado em álcool. Até eu estava ouvindo o programa, lembra? Eu estava ouvindo o programa e me chamou a atenção que essa pessoa venha abrir esse problema assim. E falou, eu estou viciado no álcool, já faz tempo, reconheço que este vício tem destruído o meu matrimônio, está destruindo o relacionamento com o meu único filho, já perdi o trabalho várias vezes por esse vício. E aí ele começou a falar da dificuldade que ele tem, porque realmente ele tem essa questão do álcool. Mas concluiu dizendo algo. Concluiu dizendo, eu não sei por que Deus me castigou com isto. Eu falei, nossa, a parte final, Deus me castigou com o álcool, com o vício do álcool. Percebeu? É uma mentira que está em todo lugar. E poucas semanas atrás ouvi isso no rádio. Comentou seus problemas, suas dificuldades com o álcool, mas ao final foi Deus que me castigou. Deus é que me castigou com o vício. Então essa é a ideia errada, muito errada. Talvez você volte a dizer, já ouviu alguém da tua casa, do teu trabalho, dizendo, Deus me castiga, Deus me castiga. E sabe, não é verdade isso. Não é verdade. E é mais, eu quero te dizer que o Evangelho, a Bíblia, mostra tudo o contrário. É o oposto a essa mentira. Qual é o que realmente a Bíblia nos diz? Que o nosso Deus é um Pai maravilhoso, Pai amoroso, que sempre está procurando abençoar aos seus filhos. Essa é a questão. Seja o que seja que o filho fez, filho ou filha, o Pai Celestial não está anotando nossos pecados. O Pai Celestial, Ele está dizendo, vem aqui meu filho, quero te curar, abençoar, livrar desse mal, quero te livrar desse vício, inclusive, não é que quero te dar mais vícios, nada disso. Eu poderia falar de vários textos bíblicos, mas vou lembrar rapidinho de um muito lindo que se chama a parábola do filho pródigo, não sei se você vai lembrar. Diz que um homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu seu dinheiro, sua herança e se mandou aí pelo mundo, entre aspas, para desfrutar da vida. Só que um pouco tempo o dinheiro acabou e fez de tudo errado,
chegou a te passar fome, dificuldades, e aí então esse filho novo, bagunceiro, ingrato, do pior, decidiu voltar para a casa do pai. E aí ele pensou, eu vou ter que preparar um discurso, porque, claro, meu pai não me vai receber assim por receber. Lembra, não? Porque meu pai me vai querer castigar. Essa é a ideia. Bom, e realmente ele foi, e diz que quando estava se aproximando, e esse é o que eu quero aqui que ele te lembrar, dessa parte do texto, quando ele começou a se aproximar, já estava perto de dar seu discurso, nesse momento, o pai diz que vê a ele, saiu correndo, e sabe o que fez? O abraçou e beijou. Esse é o verdadeiro Deus. O filho não precisou argumentar. Em nenhum momento a parábola diz assim que o pai estava assim olhando e falou, aqui está vendo meu filho bagunceiro. Claro, quebrou a cara. Agora sim, não? Agora quer voltar, né? Facilinho agora. Agora que gastou todo o dinheiro. Agora que está passando fome. Claro. Quer pedir perdão. Vai ver que perdão vai receber de mim. Nada disso diz o texto bíblico. Você pode ler essa linda parábola. Diz que simplesmente esse pai está esperando e quando vê, sai correndo para abraçar e beijar. Em nenhum momento, esse pai desta parábola, em nenhum momento pediu contas. Em nenhum momento diz assim, me fala o que você fez. Me conta antes de te receber. Antes de te dar um abraço. Antes de te perdoar. É mais, quero saber se realmente você está arrependido. Nada disso. Por isso que eu quero te dizer que esse é o verdadeiro Deus da Bíblia, ok? É um pai de amor, não esse velho bravo anotando na prancheta nossos erros, nossos pecados. Então, por quê? Por que te estou falando disso? Porque realmente isso é o que a Bíblia chama a graça de Deus. A graça de Deus. Uma frase, uma terminologia muito comum, mas que tem um sentido poderosíssimo. A graça de Deus diz que ele, o Pai Celestial, se aproxima daquela pessoa que está quebrada, que está destruída. É isso que faz a graça de Deus. Deus não é um juiz que condena. Veja, quero que fique bem claro isto. Deus não é um juiz cruel que condena. Ele é um Pai cheio de amor, de compaixão, que se aproxima do filho, da filha que está quebrado. Talvez você, nesta semana, nestes dias, está passando por uma situação assim. Não necessariamente igual a do filho pródigo, mas uma situação onde diz, realmente o Senhor me recebe, me quer receber? Será? Porque talvez ele já se esqueceu de mim. Talvez o Senhor já notou todos os meus pecados e fala, não, já não tem mais. Já você foi além do meu perdão. Mentira. Mentira do inimigo, mentira que a sociedade nos fala. Mais uma vez, quero te lembrar que você pode ter acesso ao Pai Celestial em qualquer momento. Qual seja teu erro, qual seja o pecado que cometeu, quantas vezes tenha feito isso, quantas vezes. Talvez fale assim, nossa, eu tenho pecado muitas vezes na mesma questão. Lembra, pela graça do Senhor, Ele te espera e te recebe. Esse é o Pai Celestial que realmente devemos lembrar. Ele te espera, te recebe. Ele diz assim, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Não esperes estar tudo preparado, tudo prontinho. Por quê? Porque é aí outro grande erro. Outro grande erro. Que diz assim, que nós só podemos buscar a Deus, ou neste caso, Deus só nos pode receber se previamente temos arrumado nossa vida. Eu já também ouvi várias vezes isso. Várias vezes. Não,
primeiro arruma a tua vida e depois vem até Deus. Também essa condicional não existe na Bíblia. Veja, eu quero enfatizar isto, é muito importante. Talvez você fale, não, eu já sei isso, porque logo você vai compreender o que realmente Deus deseja te lembrar. Tudo isto é um preparo. O que estou falando é uma introdução que te está lembrando quem é Deus, quem é o Pai Celestial, ok? Talvez você fale, isso eu já sei. Que bom, então vamos a lembrar. Então esse é o Senhor que diz assim, vem do jeito que você está. Não precisas ter mudado. O filho pródigo não mudou assim, continua. Ele chegou inclusive com a roupa fedida e foi assim que o pai o beija e o abraça. Então, tudo isto nos leva a uma grande verdade. O Senhor recebe aquele que está quebrado, destruído e que deseja realmente ser curado, transformado, liberto. Essa é a grande verdade. E mais, o Senhor nunca se afastou desse tipo de pessoas. Um dia, você vai lembrar disso, um dia diz a Bíblia que encontraram uma mulher em pleno adultério. Você vai lembrar disso. E levaram, em pleno acto de adultério, e levaram essa mulher pecadora até a presença de Jesus. Até a presença de Jesus. E claro, a ideia era esta, olha, temos provas, ela é adúltera, em pleno acto, tá, e temos muitas testemunhas aqui. Então, apedreja, vamos apedrejar. E nesse momento que Jesus, ele é o Deus também, Deus, nosso único Deus, diz que ficou escrevendo, escrevendo. E aí os homens falam, tem que apedrejar. Que mais prova precisa? Que mais prova? Foi pega em adultério e temos vários testemunhas. E então Jesus soltou aquela famosa frase, quem não tiver pecado, atire. Tá bom, vamos apedrejar. Jesus falou, pronto, perfeito, concordo com vocês. Mas quem não tem pecado, que faça isso, porque senão também apedrejamos aos outros. Porque não era só apedrejar aos adúlteros. A lei do Antigo Testamento falava que eram diversos tipos de pecados pelo qual a pessoa deveria ser apedrejada. Então Jesus falou, então, vamos lá, vamos cumprir a lei, bem, na vírgula e em tudo. Vamos apedrejar. E sabe o que aconteceu? E aí a questão diz assim, não? Porque Jesus diz assim, pouco a pouco, o povo foi indo embora, esse povo que acusava. E aí Jesus respondeu, mais uma vez, outra famosa frase. Falou para esta mulher adúltera, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui? Que Ele recebe a pessoa tal como se encontra. Neste caso, uma mulher adúltera. Poderia ter destruído a ela, mas disse assim, não, vem, quero te receber, te acolho com amor, te acolho com muito, muito amor da minha parte. Glória a Deus. Porque, de novo, talvez você e eu, nesta semana, temos passado por um momento onde falo, Senhor, por favor, não me castigues. E o Pai Celestial diz, não vou te castigar. Vem a mim, porque eu quero te abençoar. Volto a dizer, são ideias erradas, que inclusive dentro, essas ideias erradas dentro da mente de alguns cristãos. Vou te dizer, por exemplo, quando você faz um empréstimo ao banco, que passou por essa experiência, e não conseguiu pagar o empréstimo, já está atrasado vários meses, o que faz o banco? O banco te liga todo o tempo, ou não? Te liga. Quando você vai pagar? Olha os juros, sabe? Então, o banco faz isso. Você errou, não pagou o que deveria pagar, não honrou a dívida, sabe, dessas parcelas. Então, o banco te liga, porque você tem que pagar a conta. Nós achamos que o Senhor é igual que o banco. Eu errei. Pronto, o Senhor agora me vai ligar para me julgar. Você errou. Nada disso. O Senhor liga, quando nós temos pecado, nos liga para perdoar.
Essa é a grande verdade. O Senhor nos liga para perdoar. Por isso que, às vezes, sabe, eu conheço pessoas, infelizmente conheço, essa é a triste realidade de pessoas que vão e dizem assim, fala, vem, participa do culto. Que nada, se eu vou, Deus me vai castigar ainda mais do que me castigou. Parece que não, que aqui é um ambiente de guerra, sabe? Aqui, nesse momento, o culto é um lugar onde o Senhor está fazendo assim, raio-x, não? Você entra na porta e raio-x e diz, agora este vai receber muitas chicotadas. E isso é mentira. Mais uma vez, quero te dizer, é mentira. Quem é realmente o Deus da Bíblia, o teu Pai Celestial, é um Deus de amor, que te recebe tal como está, que te abraça, te beija, não te condena, não te julga, é mais, te diz assim, quero te perdoar, através da minha graça, quero te perdoar, quero te entregar uma nova oportunidade, ainda que tenhas errado muitas e muitas vezes. Então, esse é o verdadeiro Pai Celestial. E eu espero que com esta parte da pregação, você tenha compreendido e a partir de agora, consiga ensinar a alguém que realmente aquilo que se fala de um Deus que castiga não é verdade. Amém? Amém. Que bom. Amém. Então, aqui agora é a parte que o Senhor deseja te compartilhar. Este é o centro da mensagem. A partir de agora eu vou te falar o centro da mensagem. A Bíblia diz que Jesus é o dono da igreja. Você e eu somos parte da igreja. Lembre, a igreja não é o templo, não é o prédio. Este é um prédio, um templo. A igreja são pessoas. Então você e eu somos a igreja de Cristo. E essa igreja está espalhada pelo mundo. E a Bíblia diz que a igreja de Cristo, nós, devemos ter as mesmas características que o Deus Pai. Compreendeu isso? Você e eu devemos ter as mesmas características. Ao final, somos a imagem desse Deus que está se manifestando através da sua igreja. Então, se o Pai Celestial é um Pai de amor e não julga, como deve ser a igreja? Igual. Compreendeu? Por isso vale a introdução, é importante. Se o Pai Celestial é um Deus lindo que dá novas oportunidades àquele que errou muitas vezes, como deve ser a igreja de Cristo? Uma igreja que dá novas oportunidades. Glória a Deus por isso. Essa é a grande verdade. Este é o centro da mensagem. Então, Jesus, que é o cabeça, não? Da igreja, não veio para julgar. Acabo de mostrar este texto que está aqui. Não condenou a mulher adúltera. Jesus não veio a condenar, a julgar. Ele veio a perdoar, a restaurar. E é aí então que essa é nossa missão. Esse é o ponto principal. Essa aí é a tua missão, a minha missão, de ser igual a Jesus. Não julgar, não condenar, é entregar a oportunidade dessa pessoa ser restaurada. Por isso que eu quero usar uma ideia muito interessante, que muitos vão a compreender que a igreja, ou seja, todos nós, não estou falando, lembrem, não estou falando do prédio, a igreja é o pronto-socorro dos quebrados e não o tribunal dos santos. Ok? Vamos lá. A igreja é o pronto-socorro dos que estão quebrados e não é o tribunal. Não estamos aqui para julgar. Nossa, pecador, vai no inferno. O louco, esse fofoqueiro, essa língua amaldiçoada. Não, Deus não te colocou aqui para julgar. Também não me colocou a mim. Rabo de saia. Não veio Jesus a julgar as pessoas, veio a perdoar. E essa é a marca da igreja de Cristo. Infelizmente a igreja, não vou dizer todas, mas a igreja entrou na rota errada.
de julgar as pessoas. A igreja é uma das... infelizmente, ela tem essa facilidade. Aí entra uma pessoa e já julgamos a pessoa pela... Entra aqui, no culto, julgamos a pessoa pela roupa. Essa é roupa para vir. Deus te colocou então agora para julgar roupa? Colocou ou não colocou? Não, porque tá... Nossa, olha, nossa, que bagunça essa criança. Agora Deus te colocou como juiz de crianças certinhas e crianças bagunceiras. Interessante, sabe? É isso que eu fico impressionado. Deus não colocou a igreja para estar julgando. Não. Em nenhum momento Deus nos entregou uma prancheta para estar anotando. Se Ele não faz isso, por que nós temos que fazer? É mais, diz aqui, olha, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto. Pronto a quê? Em tempos de... Essa é a igreja. Essa é a igreja. Isso é que você e eu temos que fazer. Isso que temos. Volta, essa ideia do pronto-socorro é bem interessante. Veja, tem o pronto-socorro e o hospital. Vamos falar de um hospital público. No pronto-socorro, quem é que procura o pronto-socorro? Alguém que está passando por uma situação de emergência. Por exemplo, quebrou o braço. Quem procura? O pronto-socorro. Imagina o pronto-socorro chega e diz assim, o braço está quebrado. Sim, nossa, está doendo. Então, vamos lá ver a agenda. Podemos te atender daqui a 3 semanas. É assim o pronto-socorro? Não. Pronto-socorro é, você está quebrado, está aqui, vou logo, agorinha mesmo. Vamos a colocar esse braço na posição certa, os ossos. Então, o pronto-socorro é diferente, por exemplo, de eu ir no hospital para fazer um check-up pronto queria saber como está meu colesterol. Eu posso ir ao pronto-socorro para saber quanto está meu colesterol? Não. Aí fala, não, você aí precisa agendar. Agenda lá no postinho, vê o colesterol, triglicérido e tudo isso. Então, o pronto-socorro só atende algumas coisas específicas, que são de emergência. É hoje. É agora, não tem como você queimou o braço, queimou uma parte do corpo. Não tem como dizer, volta daqui a 3 semanas que temos uma vaga. É agora, pronto-socorro é hoje, agora. Isso que Deus está dizendo. A igreja de Cristo, ela foi chamada para atender a pessoa quando ela está quebrado, agora. Amém? Agora. Por isso, por quê? Porque ao final, o que eu falei no início, Deus faz isso. O Pai Celestial faz isso. Ele nos atende. Glória a Deus, nos atende no momento em que clamamos. E mais, Jesus vai dizer assim, as pessoas sadias, não precisam de médico. É mais, os sãos não precisam de médico, mas sim quem? Então Deus está dizendo aqui, olha, os doentes procuram, doentes em todo tipo, não somente doença física, aquele que passa por aflição, angústia, um problema familiar, um problema, sei lá, angústia, ansiedade. Então diz assim, essa pessoa está procurando solução. E onde vai encontrar essa solução? Na igreja. Porque a igreja veio a transformar, curar, libertar, abençoar. Essa é a missão da igreja. Só que nós temos uma ideia errada. E eu quero já também, mais uma vez, destruir essa ideia errada de que a igreja, ela existe para me ajudar a mim. Não. Eu sou parte da igreja. Claro que Deus também me ajuda. Mas também eu devo ajudar o outro. Glória a Deus por isso. Não é uma ideia, sabe? Porque um acha assim, a pessoa está passando, meu colega de trabalho, quarta-feira, está chorando, angústia. Aí eu, que sou a igreja de Cristo, falo,
Meu querido amigo, amiga, você precisa de Jesus. Vai lá no culto, domingo, 10 horas. Espera, por quê? Por quê? Não estou dizendo que não pode vir, faz o convite, claro. Mas por que você nesse momento não orou por essa pessoa? Aí, nesse momento. Por que não orou? Porque eu tenho a ideia de que a igreja é um prédio, um templo, e só Deus se manifesta em algumas atividades. Não, Deus se manifesta através da tua vida. Porque você é igreja de Cristo. Você é o pronto-socorro. Percebeu? Você é o pronto-socorro. Não tem como. A pessoa está quebrada do braço e fala, volta na quarta-feira, volta no domingo. Não, que volta no domingo. Eu quero hoje, nesse momento, que me tire essa dor, essa angústia do braço quebrado. E Deus diz, e eu quero fazer isso através do meu filho, minha filha que está aí ouvindo no almoço, sei lá. Então, essa é a grande verdade que Deus te está manifestando hoje. Você é o pronto-socorro. Eu sou o pronto-socorro. Não é só algo relacionado. Não, isso é função do pastor. Ai, que linda pregação. Por isso o pastor precisa de atividades para os casais, para o viúvo, divorciado, solteiro. Não precisa nada disso. O que precisa é que você se torne a igreja que Jesus deseja. Amém, glória a Deus. Mais uma vez. Não precisamos mais atividades, nem nós, nem qualquer outra comunidade local. O que precisamos é que cada um de nós assuma realmente seu papel de igreja de Cristo. Não é só função do pastor, não é só função do presbítero, do diácono, ou sei lá, qualquer outro líder. É função de todos, porque ao final o Pai Celestial entregou a todos nós essa linda responsabilidade de ser o pronto-socorro. Mas eu não conheço quase nada da Bíblia. Mas o pouco que você tem, com a autoridade e o poder de Jesus que já te entregou, e essa comunhão que você tem com o Pai Celestial, realmente pode te transformar. E transformar a vida. Então, eu posso te dizer várias questões, mas tem uma parte bem interessante da Bíblia. Você vai lembrar mais uma vez. Diz assim que um dia, Jesus falou para os seus discípulos, você vai lembrar dessa, que daqui a pouquinhas horas, eles iam atrair a Jesus. Todos os discípulos. Aí Pedro, cheio de... Ele se achava que ele era uma pessoa de autocontrole. Não, eu sou super controlado. Falou, de jeito nenhum. Eu não. Não. Os outros sim, os outros são fracos, eu nunca vou te trair. Aí Jesus falou, Pedro, inclusive você 3 vezes me vai trair. Pedro falou, você errou, deve ser outro Pedro, mas aqui este que você está vendo? Não, nunca. Aí às poucas horas, você sabe, Pedro traiu a Jesus 3 vezes. É nesse momento que diz a Bíblia que Pedro começou a chorar de raiva, de frustração, porque ele vê que realmente era tão fraco como as outras pessoas que ele julgava. Essa é essa questão, lembra? Às vezes julgamos aos outros achando que nós somos o tribunal de Cristo e que devemos colocar o dedo na cara dos pecadores. Pedro também achava assim, os outros te vão atrair. Mas depois de 3 vezes negar, Pedro chora e diz, sou tão igual como os outros. É mais, até pior, porque Jesus fez questão de me explicar que iam a ser 3 vezes. Eu poderia já ter aprendido na primeira e calar minha boca, mas eu insisti na minha teimosia e neguei por 2 vezes e até na terceira. Ou seja, Pedro, você realmente foi demais. Sabia. E nesse momento diz que ele se retirou, porque na cabeça de Pedro havia acabado tudo na vida dele. Diz que ele volta a pescar e diz, bom, acabou essa ideia de ser um discípulo de Jesus. Mas aí, sabe qual é o lindo desta história? É o final. Jesus vai ao encontro de Pedro.
E esse encontro de Pedro é igual ao encontro do filho pródigo. Você lembrou dessa do filho pródigo? Diz que o filho pródigo diz que o pai sai correndo e o abraça e o beija. Não, o pai não esperou o argumento. Não esperou o argumento do filho bagunceiro. Igual, diz que Jesus foi ao encontro onde Pedro estava pescando. Jesus não esperou, não. Se Pedro quer, que me venha buscar. Que me venha buscar. Não, não, nada disso. É Jesus indo até essa pessoa que está quebrada, destruída, frustrada, angustiada. É isso que eu falo, é um princípio lindo da Bíblia. E diz que nesse momento toma Pedro e lhe pergunta várias vezes: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, sim, Senhor. Então apacenta as minhas, e essa é a questão. Apacenta as minhas ovelhas, que significa? Eu te restauro, Pedro. Eu sei que você errou. É você que pecou. É você que me negou 3 vezes. Sim, é mais, eu já te tinha falado. Mas não estou aqui para te condenar. Não estou aqui para julgar. Não estou aqui para apontar teus erros. Estou aqui para te posicionar no lugar que Deus deseja. E essa é a missão da igreja. Quando conhecemos alguém que tem errado na vida, por diversas situações, não é para dizer: este cabeça dura realmente não tem mais futuro. Não. A missão que nós temos como igreja de Cristo é enxergar o que Deus vê nessa pessoa. Porque nesse momento, eu acredito que os discípulos não enxergavam nada em Pedro, nada bom. O próprio Pedro não enxergava nada bom nele. Mas Jesus fala: não, Pedro, você não foi escolhido para ser pescador, você foi escolhido para ser pescador de homens. Que é diferente. Vou colocar de novo no propósito. Não foram teus erros que vão te tirar desse amor, do perdão do Pai Celestial. Não são teus muitos pecados que te vão impedir que a graça e a misericórdia do Senhor continue te intervindo no teu dia a dia. E essa é a grande notícia que eu quero te dar. Mais uma vez, se por acaso alguém tem errado, eu erro, todos nós erramos, acredito. Deus diz assim: te dou uma nova oportunidade. Senhor, tem melhores pastores que eu? Claro que sim, ministro do Evangelho. Mas Deus diz assim: mas isso não quer dizer que eu eliminei, te tirei da minha presença. Eu quero que você seja aquilo que o Senhor planejou. Se te chamou para ser pastor, seja o melhor pastor. Vou te ajudar. Para ser um funcionário, seja o melhor funcionário. Vou te ajudar. Seja a luz do mundo nessa empresa. Como um melhor pai, uma melhor mãe. Vou te ajudar. É isso que o Senhor diz. Não tem como acreditar que já fomos afastados. Os muitos pecados nos afastaram do amor do Senhor. Por isso que aqui quero te dizer que Deus está dizendo a Pedro, diz assim: Pedro, quero te escrever uma nova história. Quero te entregar algo novo na tua vida. Sabe, esta palavra é muito forte para mim. Eu espero que também seja para ti. Porque eu venho de um contexto, eu vou contar um pouquinho da minha história, de um contexto onde em família, na minha casa, na minha família, não se tinha muita esperança. Eu já te comentei isso em outros momentos. Nós, em casa, éramos uma família pobre e de um dia para outro, nunca soube o porquê meu pai abandona a minha casa. Veja, uma situação. Nunca compreendimos por que ele fez isso. A partir desse dia, a miséria, já éramos pobres, a partir desse dia a miséria chegou e chegou completinha. Tinha dias, eu já falei isso aqui, onde a comida era arroz e batata, porque era o único que se podia se comprar. E arroz com batata cozida, não sei se você sabe, enche a barriga.
arroz e batata, enche a barriga. Então, isso era a casa. Passávamos por miséria. Eu comentei algumas semanas atrás, lembra? Alguns sermões atrás falei que os anos 80 como foram? Bom, quem estava vivo, não? Quem não nasceu. Lembra da década dos anos 80? Chegou a famosa democracia, não sabíamos o problema que estávamos entrando. Muitos governantes incompetentes. Eu fui dessa época e a crise ainda foi pior. Já éramos pobres, meu pai abandona a casa, estamos na miséria. Fora disso, o governo é do pior. Pelo amor de Deus, cheio de imposto, cheio o preço era incrível, a moeda não valia nada. Você vai lembrar, aqui no Brasil viveu igual, é uma situação parecida. A moeda mudava e tiravam os zeros, lembra? Tiravam os zeros e a moeda ia mudando de nome. Era igual no meu país. Que tipo de futuro tem para um jovem dessa idade? Eu vou te dizer, nenhuma. Eu o que sentia na minha cabeça. Nenhuma sentia. Não enxergava esperança. O problema é que os anos passavam. E claro, já não era aquele moço de 18 anos, agora já estava com 22 anos. E passaram 4 anos e a vida continua igual de miserável. É aí, nesse contexto, que algumas pessoas poderiam acreditar, bom, este já vai morrer pobre mesmo. É nesse contexto que Deus me restaura. É nessa situação, sabe, de angústia, de choro. Lembro que um dia comecei a chorar. Não era cristão. Eu não era cristão. E eu falei o seguinte, em pleno choro, sabe? Era um choro profundo. Falei o seguinte, se Deus existe, ainda questionei assim, não? Se Deus existe, que venha me ajudar, que venha me abençoar e me tire desta situação de miséria. Sabe o que aconteceu? Esse Deus, o Pai Celestial, o do Filho Pródigo, o Jesus diante da mulher adúltera, que já não tinha mais esperança, que achava que era a morte, esse lindo Deus se aproximou de mim. De uma pessoa que não frequentava a igreja, não sabia onde ficava o Evangelho de João, não sabia onde ficava o livro de Gênesis, não sabia nada de Bíblia. É esse ser humano perdido que o Senhor se aproxima e diz, eu te amo, quero te abraçar e quero te tirar dessa situação. Esse é o Deus, quero que te lembrar. É o mesmo Deus, o teu e o meu. O mesmo Pai. Por isso que temos cantado, lembra o que cantamos no último hino? Contas muitas bênçãos. Conta, falas muitas bênçãos. Porque às vezes o mundo me está dizendo, Deus só castiga, Deus só está pronto para punir. E Deus, olha, Ele não tem muita paciência, porque se você erra muito, vai lá, no cantinho do desobediente. Vai lá. Nada disso. Deus é um Deus que se aproxima daquele que inclusive a vezes até questiona a sua presença, mas diz, eu preciso de ajuda. Por isso que o texto anterior que mostrei aqui. Quem procura o médico? O doente. Quem procura o médico? O doente. E eu quero te dizer algo lindo da parte do Senhor. Você e eu também somos doentes, ou não? Porque se não somos doentes, não precisamos do médico Jesus. E eu quero te dizer que eu preciso do médico Jesus. E eu acredito que você precisa do médico Jesus. Então, essa é a grande verdade que eu quero te dizer. Que o Pai Celestial te reposiciona. Quando Ele me encontra nessa crise grande da minha vida, diz assim, eu quero te colocar no lugar que realmente criei, planejei para ti. E a partir desse momento, minha vida começa a dar viradas tremendas. Até o dia de hoje, Deus me tirou do meu país, me traz ao Brasil para estudar, preparar, para ser ministro do Evangelho, mas todas essas mudanças acontecem porque é o Pai que abraça e beija.
É o Pai que abraça e beija. Por isso quero te dizer isto. A graça de Deus, olha, a graça de Deus enxerga potencial onde o mundo só vê. Talvez tua família vê em ti fracasso. Isso enxergavam em mim, minhas famílias. Não toda, minha família. Alguns familiares falavam, este é um fracassado. Fracassado. Falavam assim, alguns tios. Não todos. Até falece falavam pior, falavam com um palavrão. Era mais cruel ainda. Mas Deus diz assim, não, eu não estou vendo um fracassado. Eu não estou vendo um pecador teimoso. Estou vendo uma pessoa que deseja amar e restaurar. Por isso que a misericórdia de Deus vê um futuro onde o passado grita, acabou, fim, pronto. Não, diz, tem ainda um futuro. E essa é a nossa missão como Igreja de Cristo. Agora, então, volto para aquilo que eu falei, agorinha. Não é criar atividades demais aqui no templo, no prédio. É cumprir a nossa missão. Agora eu vou sair, voltar para casa e vou encontrar pessoas quebradas que precisam do médico Jesus. E eu sou essa fonte que vai permitir que essa pessoa se conecte. Igual no meu trabalho, igual na faculdade. Então, é o pronto-socorro. Eu sou, você é o pronto-socorro. Onde a pessoa se encontra, onde está clamando ajuda. Você e eu podemos fazer isso. Expressar, comunicar, compartilhar o amor de Deus. Então, quero te lembrar disto. Se você compreendeu realmente quem é teu Deus, um Deus de amor, que abraça, perdoa, restaura, então o que você vai fazer com esta grande informação? O que você tem que fazer? Distribuir, compartilhar. É agora o dia lindo de pegar, sei lá, pega as tuas redes sociais, compartilha essa mensagem. Deus, o Pai Celestial, não é esse Pai que castiga. É o Pai que restaura, cura, transforma, liberta. Então eu vou compartilhar essa informação. Vou usar todos os recursos que eu tenho para destruir as mentiras do inimigo com respeito ao Senhor. Então, a igreja que somos nós, somos os filhos e filhas de Deus, somos os ministros, por dizer assim, as pessoas, os instrumentos lindos que o Senhor deseja para restaurar vidas daquele que foi rejeitado, daquele que foi destruído pelas diferentes situações da vida. Então, a igreja não é uma sala de julgamento, ok? Não é um lugar de julgamento. A igreja é uma mesa grande onde novas pessoas vêm a se sentar para estar na família de Deus. Aleluia por isso. A igreja não é o tribunal de condenação. A igreja é uma grande mesa que dia após dia novas pessoas entram para estar com Jesus e ser parte da família dele. E você pode fazer isso, que novas pessoas venham e entrem nessa linda e maravilhosa mesa e poder cear, conversar com Jesus. Então eu quero concluir esta parte, não? Com esta palavra de que Deus, o Pai Celestial, nesta semana quer fazer grandes coisas na tua vida. E teus pecados, teus erros, tuas falhas não impedirão isso. O único que pode impedir é que nós mesmos venhamos a achar que Deus se afastou dessa mentira. Então, as grandes coisas virão quando reconhecemos que realmente somos amados, cuidados por um Pai maravilhoso. Amém, meu irmão. Recebe esta palavra. Ele ainda tem muitas coisas para fazer no teu futuro e também no teu presente. Grandes coisas o Senhor fará ainda na tua vida. Recebe isso em nome de Jesus.